Bom dia a todos e a todas. Eu sou Kátia Lindemann, sou uma ativista de biblioteconomia social e presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais. Eu queria, assim, dar uma saudação, dar um bom dia para vocês e queria, de alguma forma, ver se eu conseguia passar para vocês a minha alegria, o meu contentamento de saber que nós estamos tendo um CBBD que vocês podem ter certeza que será um divisor de águas. Nós temos mais de 40 décadas de CBBD, 33 anos da Lei de Bibliotecas Prisionais e pela primeira vez, na história dos eventos da biblioteconomia, nós vamos ter a pauta das bibliotecas prisionais presentes, sabe? Então, assim, olha, só da gente estar aqui, junto de vocês, trazendo para essa reflexão exatamente os livros e a leitura intramuros prisionais. Sabe, se existe uma lei de biblioteca escolar, se existe uma lei da biblioteca universitária, comunitária, existe também uma lei das bibliotecas prisionais. Sabe, então de repente a FEBAB chegou e deu voz às bibliotecas prisionais quando criou a primeira Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais. E é representando essa comissão que hoje eu estou aqui, sabe, numa felicidade que eu não consigo ser muito formal, nem muito técnica, não consigo nem lidar com a cientificidade, porque tudo que eu sou nesse momento é a emoção de saber que a gente conseguiu trazer essa fala, dos congressos da nossa área, que a gente conseguiu chegar aqui para dizer para vocês, olha, biblioteca prisional é tão biblioteca quanto qualquer outra. A nossa pauta não é defender o delito nem o delinquente, mas defender a educação no cárcere. Então, é com uma satisfação enorme que eu digo a vocês, sejam bem-vindos, e que bom que vocês estão aqui para, junto de nós, participar deste que, para mim, é um divisor de águas. A partir do momento que a FEBAB dá voz, ela dá a representatividade para as bibliotecas prisionais e as traz para a discussão. Então, é com uma satisfação enorme que eu tenho o orgulho de poder chamar aqui um cara que faz parte também dessa nossa luta dentro da academia, um professor, um mestre, que ele chega na universidade e fala, olha, peraí, a biblioteca prisional, ela existe, vamos discutir, vamos falar sobre ela, E eu estou falando do professor Jonatas Carvalho, com experiência na área da ciência da informação, com ênfase em biblioteconomia, atuando principalmente nos temas de identidade social e cultural, identidade da biblioteconomia brasileira, aspectos teóricos, históricos e epistemológicos da biblioteconomia e da ciência da informação. Trabalha enfaticamente com projetos sociais, especialmente a partir das bibliotecas públicas, escolares, comunitárias e populares, interagindo com diversos movimentos sociais e comunitários, concebendo o lado social, educativo e cultural da biblioteconomia. E, como eu disse para vocês, eu não consigo ser a formalidade, aquela coisa certinha dos eventos, eu sou a Kátia, sou eu mesma. Então eu digo para vocês com o maior orgulho do mundo. E é um cara que eu conheci hoje, mas ele é o meu referencial bibliográfico. Ele é o cara que eu cheguei e falei assim, olha, a biblioteconomia social é isso, porque o professor Jonatas Carvalho foi lá, fez, e ele comprovou, e ele escreveu, e eu até estava dizendo para ele, é o cara que eu uso assim como um advogado, sem precisar da presença física, mas eu uso tudo que ele já estudou, pesquisou e lutou e batalhou para que a gente possa dizer que a biblioteconomia social, ela existe, ela está aí. Então, o professor Jonatas vai estar aqui com a gente, para falar sobre as bibliotecas prisionais. Mas uma coisa... E uma coisa é o que a Kátia fala, é o que o professor Jonatas fala. Uma coisa é o que a nossa Comissão de Bibliotecas Prisionais fala.
que a FEBAB defende, né, que agora, né, nos deu essa representatividade, mas outra coisa é a voz de quem já esteve lá. Quando eu digo lá atrás das grades, na condição de preso. Porque o discurso, né, às vezes ele fica muito vago a partir do momento que, por mais que eu pesquise, que eu comprove, que eu prove, né, eu trazer alguém que chegou e passou por uma biblioteca prisional na condição de preso e de repente saiu da rotina intramuros e chegou aqui fora e fez uma faculdade de pedagogia, uma faculdade de artes visuais, mestrando, autor, que faz trabalhos de livro e leitura com as crianças para que elas não precisem conhecer, né, a biblioteca prisional como ele um dia conheceu na condição de preso. Então eu acho que este cara, sim, ele é o resultado do meu trabalho, do trabalho do professor Jonas, do trabalho da nossa comissão. Ele é o exemplo vivo de que sim, é possível. Então eu queria que vocês recebessem assim, com muito carinho, o Itamar, egresso do sistema penal, professor, mestrando e autor. Nós vamos começar, né, com o Itamar. Itamar, você tem 40 minutos, tá, para ministrar a sua fala, né? Depois nós vamos ter também, no outro momento, 40 minutos com o professor Jonatas. Depois nós vamos abrir 20 minutos, tá, para debate, perguntas e respostas. E é isso, gente. Vamos iniciar, então, a primeira mesa redonda das bibliotecas prisionais, a nossa primeira pauta, né? Vamos desbravar, né? Bom dia a todos. Primeiramente gostaria de agradecer ao convite feito pela Kátia para que eu viesse aqui esta manhã. Eu agradeço especialmente a ela porque eu creio que ela foi a principal personagem a querer me trazer aqui nesta manhã. Eu estive essa semana pensando na minha fala neste dia de hoje e li alguns livros sobre biblioteca, sobre formação de leitores, li algumas coisas sobre o egresso do sistema penitenciário. Enfim, eu li algumas coisas, mas chegando aqui hoje de manhã eu conversei com a Kátia e pensei, eu vou simplesmente contar histórias para vocês. Vou contar, na verdade, a minha história. Eu espero que vocês gostem de ouvir histórias. Trabalho com biblioteca, eu creio que com frequência vocês também ouvem contadores de história, ou até mesmo vocês mesmos trabalham com contação de história. Eu nasci em São Paulo, eu cresci em uma comunidade carente de São Paulo, chamado Jardim do Milênio, uma favela, num bairro chamado Jardim do Milênio. Ali eu morei com os meus pais até os 6 anos de idade. E eu me recordo que aos 6 anos de idade eu presenciei o primeiro homicídio na minha frente. Eu era criança, estava em um bar fazendo alguma compra e eu ouvi barulhos de tiros disparados do lado de fora e, ao contrário do que a maioria das pessoas fazem, correm, se escondem, eu fiquei curioso e quis ver o que estava acontecendo ali do lado de fora. E do lado de fora eu me deparei com um homem caído no chão e ele respirava ofegante. E ele respirava ofegante e aos poucos a respiração dele ia diminuindo, até que então a respiração dele parou. E eu, mesmo criança, percebi que aquele homem havia morrido ali na minha frente. Os meus pais, Dona Odete e Senhor Alfredo, duas pessoas analfabetas, não tiveram acesso aos livros, não tiveram acesso a bens culturais,
E aos 6 anos de idade, os meus pais se tornaram moradores de rua. Eles se tornaram moradores de rua e me levaram para morar com um casal de tios. Esse casal de tios, senhor José e dona Zésa, também analfabetos, não tiveram também acesso a bens culturais, não tiveram acesso a uma biblioteca, a livros. Meu tio, violento, alcoólatra. E eu aprendi nos últimos anos que tudo é um texto e tudo está sujeito a ser lido. Neste momento todos vocês estão fazendo uma leitura daquilo que eu estou falando aqui. E eu fazia uma leitura quando eu estava dentro de casa. Eu ouvia o barulho do portão se abrindo às 5:30 da tarde. E eu fazia uma leitura disso. Eu sabia que o meu tio estava chegando. E eu sabia também que o que estava por vir, a leitura ela nos proporciona isso, a leitura ela nos leva a conhecer o passado, a entender o presente e até ter uma perspectiva do que está por vir. E quando eu ouvia aquele barulho do portão se abrindo, eu sabia que meu tio ia entrar dentro de casa e ele ia fazer questão de me lembrar que eu não valia nada. O meu tio dizia com muita frequência: você não vale o que você come. Eu era uma criança de 7 anos de idade e eu ouvia isso diariamente: você não vale o que você come. E muitas vezes ele me agredia, não apenas verbalmente, mas também fisicamente. E eu cresci ouvindo isso, e eu tinha muito medo do meu tio. Eu ouvia o barulho do portão e eu fazia essa leitura, eu ficava em choque. Eu me encostava no cantinho da sala e ali eu ficava torcendo para que meu tio não percebesse que eu estava ali, para que meu tio não notasse que eu existia. Mas nem sempre isso dava certo, e o meu tio ele fazia questão de me lembrar que eu não valia o que eu comia, e ele me xingava de muitos palavrões que hoje eu aboli da minha vida, palavrões, até porque eu dou aula, sou professor, e eu digo para os meus alunos não falarem palavrão. Então eu não quero ter uma vida dupla, eu não quero ser hipócrita, então eu não falo palavrão em lugar nenhum. Mas meu tio me xingava de muitos palavrões e me agredia fisicamente também. E eu me recordo que na primeira vez que eu confrontei o meu tio, que eu tive coragem para confrontá-lo, porque eu tinha muito pavor dele, ele me colocou para fora de casa. Eu tinha 13 anos de idade quando, enfim, tive coragem de enfrentá-lo. Eu tinha muito ódio, muita raiva do meu tio. Saí de casa, fui para as ruas, passei algum tempo dormindo nas ruas. Eu me lembro que a primeira noite que eu passei na rua, eu encontrei um boteco. Em frente a esse boteco tinha uma mesa de bilhar, onde ali eu dormia. E no meio da madrugada eu acordei com a discussão de 2 homens. Esses homens discutiam e eu percebi que um deles estava armado, e aquele armado atirava na direção do outro, que corria na mesma direção onde eu estava, e automaticamente era como se ele atirasse na minha direção. Eu ouvia os barulhos dos tiros muito próximo do meu ouvido, zumbindo como abelhas. Ouvia ali o barulho dos tiros. Fui morar com minha avó num bairro da periferia de São Paulo, uma região conhecida como Parelheiros. E Parelheiros, nos anos 90, foi considerada a região mais violenta do país. E tudo isso consequência também de uma situação de pobreza extrema. Era uma região muito carente, muito pobre. E foi em Parelheiros que eu tive o meu primeiro contato com as drogas. Eu me recordo que uma pessoa me encontrou no meio da rua, um jovem, e ele perguntou para mim: você cheira cocaína? E eu tinha em mim um sentimento de rejeição muito grande. Achava que os meus pais haviam me rejeitado, os meus tios que me criaram dos 7 anos aos 13 anos de idade, eu também imaginava e acreditava que eles não haviam me amado, e havia em mim um sentimento de rejeição muito grande. E eu queria fazer parte de um grupo. Quando aquele cara falou assim: você cheira cocaína? Eu falei: eu cheiro.
e eu cheirei a primeira carreira de cocaína pela primeira vez na minha vida, e cheirei mais e mais. Não demorou muito, eu já estava fumando crack, fumando maconha e usando todo tipo de drogas lícitas ou ilícitas, enfim, falou que era droga, eu estava dentro. Consequentemente, fui preso também aos 16 anos, e até os 16 anos eu nunca havia lido um livro na minha vida. No momento de escolarização, nos anos que eu passei dentro da escola, houveram algumas tentativas frustradas de alguns professores de tentar fazer com que eu lesse, porém eu nunca havia lido um livro. Mas dentro da FEBEM, eu era uma pessoa muito violenta, e dentro da FEBEM eu lembro que eu agredi um outro interno. Eu dei um soco no rosto dele e fui levado para um castigo, para um lugar de castigo, acho que a maioria de vocês conhecem como Solitária, e ali nesse lugar de castigo havia um livro. A única coisa que existia naquela sala, não tinha cama, não tinha colchão, não tinha nada, mas tinha um livro. Era um livro chamado Verônica Decide Morrer, de Paulo Coelho. E ocioso dentro daquela sala, dentro daquela cela, eu teria que passar alguns dias ali ainda, eu peguei aquele livro e comecei a ler. Acreditava que eu não gostava de ler, mas eu comecei a ler e aquilo foi me dando prazer. Eu permaneci lendo e em poucas horas eu havia lido aquele livro inteiro. Li o livro de Paulo Coelho, pela primeira vez eu li um livro inteiro. E eu senti prazer naquilo. Então, como que eu não gostava de ler se eu senti prazer naquilo? Então, provavelmente eu não gostei de algumas outras coisas que eu tentei ler anteriormente, mas aquilo me deu prazer. E saí da FEBEM durante uma rebelião, eu consegui fugir. E fugitivo nas ruas, eu me envolvi novamente com o crime, com as drogas. Eu voltei à FEBEM uma outra vez e fui baleado 2 vezes. Uma vez eu fui baleado durante uma tentativa de assalto, onde um policial me deu um tiro nas costas. Fui baleado também quando um grupo de extermínio que agia na zona sul de São Paulo me acertou 5 tiros no meio do peito. E eu me recordo que um desses tiros havia sido assim muito próximo do coração, bem no meio do peito. E ali naquele momento eu acreditei que de fato eu não sairia daquela situação, e eu iria morrer. Coloquei a mão no meio do peito para estancar o sangue. Havia sangue para tudo que é lado, porque o policial havia dado tiro no braço, na barriga, no peito, na perna. Eram muitos tiros por todo o meu corpo, e eu imaginava que ele ia morrer naquele momento. Coloquei a mão no meu peito, me agachei, e quando eu pensava em deitar e me entregar para a morte, um grupo de crianças que ia para a escola começou a tentar parar os carros no meio da rua e pedindo que alguém me socorresse. E esse mesmo grupo de crianças dizia para mim: não se entrega, tio, não deita não, continua em pé, continua em pé. E era um grupo de crianças, mas eles me socorreram. E uma pessoa parou de carro, colocou dentro do seu carro. Eu estava todo coberto de sangue, o carro da pessoa também ficou todo lavado de sangue, e nós fomos para um hospital. Alguns dias depois eu já estava de novo nas ruas, apesar de ter recebido muitos tiros no meu peito. Eu me recuperei muito rápido, e eu estava novamente nas ruas e traficando, roubando, vendendo e usando drogas. Eu fiz uso de todos os tipos de drogas entre os 16 e 30 anos de idade. Recentemente eu fiz um curso na Universidade Federal de Santa Catarina de dependência química, e eu vi todas as consequências que a droga causa no cérebro de um ser humano, e eu fiquei pensando
eu consigo ainda estar falando aqui com vocês com toda a droga que eu já fiz, que eu já consumi. Pois bem, mas eu estou aqui, eu não consigo explicar isso. E fui preso novamente, aos 22 anos, fui preso pela última vez, onde eu cumpri 5 anos de pena. Parte desses 5 anos eu passei cavando buraco, participando de rebelião, tentando fugir de alguma forma, e as minhas tentativas de fuga eram sempre frustradas. E houve um momento desse período de prisão onde eu desisti das coisas, desisti de tudo, desisti de permanecer tentando fugir. Eu simplesmente me entreguei à situação em que eu estava. E eu ficava muito tempo ocioso, porque eu já não cavava buraco, já não ajudava em rebeliões, já não tinha muita coisa para fazer na prisão, mas havia uma biblioteca dentro do presídio. E aí eu retomei a leitura de alguns livros, e eu lembro que eu gostava muito de romances do Sidney Sheldon, Agatha Christie, e comecei a ler esses romances e me imaginar como um daqueles personagens do autor. E os autores eu não sei quem de vocês já leu esse autor, Sidney Sheldon, os personagens dele sempre eram personagens inteligentes, que liam, que estudavam, mas faziam algo de errado. E eu pensei assim, eu quero ser como um desses personagens, eu vou ler muito, vou ler bastante. E comecei a ler sem parar. E lia de tudo que tinha naquela biblioteca, não tinha muita coisa, mas haviam alguns livros bacanas ali para ler. E comecei a pedir também para minha família mandar pelo correio alguns livros para que eu pudesse ler. E por mais que eu sonhava em ser um daqueles personagens de ser um criminoso inteligente, um criminoso estudado e tal, eu caí numa cilada, porque a partir do momento que você começa a ler, você começa a ser transformado. E eu fui lendo e lendo e lendo, e existe um autor chamado Bakhtin que ele diz que o nosso pensamento é construído a partir do pensamento do outro. E na medida que eu fui lendo, o meu pensamento começou a mudar. Na medida que eu fui lendo, eu comecei a me tornar uma nova pessoa. Acontece que depois de cumprir 5 anos, eu saí de liberdade. Recentemente eu visitei um presídio e eu levo uma palestra, uma mensagem para alguns presídios do estado de São Paulo. E a professora, uma das professoras que trabalhava naquele presídio, me contou uma história de um cara que ficou um período preso e ele ganhou a liberdade condicional depois de um período. E ele, ao sair, estava chovendo, ele morava numa outra cidade. Colocaram ele para fora do presídio, sem dar nenhum tostão para ele comprar passagem, para ele ir embora. Eu tento imaginar o que aconteceu com aquele cara. Saiu com uma mão na frente e outra atrás, sem a menor condição de sobreviver nas ruas, num dia chuvoso, com fome. O que esse cara vai fazer da vida dele? Eu fico imaginando. E comigo aconteceu algo semelhante. Eu também saí, depois de 5 anos de pena, eu saí de liberdade, e eu passei pelas mesmas dificuldades que passam a maioria dos ingressos do sistema carcerário. Eu não tinha um nível de escolarização adequado, muito alto. Na verdade, eu havia parado de estudar no 5º ano do ensino fundamental. Eu também não tinha experiência profissional, porque eu nunca havia trabalhado. Eu não tinha capacitação nenhuma profissional, não sabia fazer nada praticamente. Enfim, saí sem saber como viver lá fora, aqui fora. E nas ruas, eu passando por essa situação, eu tinha muito medo, por mais que a leitura, por mais que os livros tivessem causado em mim uma certa transformação, tivessem me levado a encontrar outra maneira de viver. Eu não conseguia viver de outra maneira, porque nas ruas eu não tinha como sobreviver. Tinha muito medo de dormir
na rua, eu tinha muito medo de não ter o que comer, e acabei cometendo também alguns delitos, mesmo depois de ter saído, mesmo tendo o desejo de mudar de vida. E eu associei pequenos delitos com entrega de panfleto em um farol. Eu entregava panfletos em um farol e ganhava um valor ali para isso. E de vez em quando fazia alguns pequenos delitos para poder pagar o aluguel, para poder comer, para poder me vestir. Eu estava numa situação de pobreza muito grande e cometia pequenos delitos para poder sobreviver. Eu havia lido muito e tinha um desejo de mudar de vida, mas eu não conseguia. Estava amarrado ali naquela vida de pobreza, de miséria. E de repente um grupo de pessoas olhou para mim como sujeito de direitos. Eu creio que os livros têm esse poder de transformar pessoas, porém, cara, na situação que eu vivi, quando ele sai, ele precisa também de ajuda de pessoas. E um grupo de pessoas me enxergou como sujeito de direitos e começou a me ajudar. E esse grupo de pessoas começou a me ajudar, me amar, me pagar algumas contas, levar compras para dentro da minha casa. E eu comecei a ficar envergonhado das coisas erradas que eu fazia. Toda vez que alguém me amava e me ajudava, eu me envergonhava. Como que eu posso ser tão podre diante de pessoas que estão me amando e me ajudando? Eu me recordo da última vez que eu cometi um ato de criminoso. Eu comprei um celular roubado, eu havia entregado o farol o dia inteiro e ganhado 20 reais. Esses 20 reais eu usei para comprar um celular roubado. E aí esse celular eu venderia por 100 reais e ganharia ali o dinheiro da semana. E uma pessoa passou na minha casa e deixou uma cesta básica dentro da minha casa. Essa pessoa colocou essa cesta básica por dentro do vitrô. E quando eu vi aquilo, eu fiquei tão envergonhado do que eu havia feito, que eu me quebrantei, eu chorei, me arrependi. Pela primeira vez eu me arrependi de verdade por tudo de ruim que eu havia feito. E aí eu liguei para o dono do celular, encontrei o contato do dono do celular, entreguei para ele, marquei um encontro, entreguei para ele, e nunca mais eu cometi um ato desonesto. Às vezes o ato desonesto parecia para mim ser vantajoso, mas eu percebo hoje que agir com honestidade tem sido muito mais vantajoso na minha vida. Enfim, eu olhei ao meu redor e pensei, o que eu posso fazer para sair dessa situação de pobreza, porque eu não quero mais roubar, não quero mais voltar a ser preso. E eu percebi que uma solução era estudar. Então eu retomei os estudos, fiz um supletivo, havia parado no 5º ano, terminei todo o meu ensino básico em 1 ano e meio. Ganhei uma bolsa para cursar um curso de pedagogia na universidade, entregava panfletos de dia, ia para a faculdade à noite, e para pagar a faculdade eu trabalhava no programa Escola da Família nos fins de semana. E assim eu fui levando a faculdade, pensava em desistir todos os dias desse curso, porque era muito difícil para mim entregar panfletos o dia inteiro, ir para a faculdade à noite, e o dinheiro às vezes também não era suficiente para eu pagar minhas contas. Então eu pensava em desistir todos os dias, mas eu continuei. No meio do curso, uma pessoa me ofereceu a oportunidade de trabalhar em uma ONG. Essa ONG, chamada Associação Bethesda, foi o meu primeiro emprego com carteira assinada e tal. É uma grande conquista para um egresso do sistema carcerário, um emprego com carteira assinada. E trabalhando nessa ONG que utilizava do futebol como ferramenta para a socialização das crianças, eu permaneci na faculdade. No último termo da faculdade, eu conheci a importância dos livros. Uma professora me levou a fazer um resgate da minha trajetória com os livros, e eu percebi que eu não havia tido na minha infância, ou mesmo na fase adulta, o acesso adequado aos livros. Fui ter esse acesso dentro de um presídio.
Então eu fiquei pensando, o que eu poderia fazer também para contribuir com as crianças que estão sendo atendidas na ONG onde eu trabalho. Lá eles só trabalhavam com futebol, então eu resolvi criar uma biblioteca comunitária. E eu vou falar um pouco para vocês desse projeto que foi realizado nessa ONG. Bom, o nome Projeto Leitura Campeã surgiu da ideia de a gente trabalhar com esporte, e eles eram campeões em esporte, porém eu pensei, vocês têm que ser campeões em leitura também. E nós criamos um projeto chamado então Leitura Campeã. A princípio arrecadamos livros para a criação de um ponto de leitura dentro da ONG, e a ideia de um ex-presidiário estar arrecadando livros para a criação de um ponto de leitura, de uma biblioteca, virou notícia em toda a região, na TV, no jornal, e isso fez com que eu arrecadasse muitos livros. E foi então criada uma biblioteca com 5.000 livros dentro desta ONG, através da arrecadação de livros. Como o projeto não parou desde então, o projeto foi criado em 2011, nós começamos também a realizar outros tipos de ações dentro do projeto. E tem uma das ações chamadas Oficina de Produção Literária, onde as crianças produzem um livro, elas escrevem, a gente manda para uma editora, a gente faz todo o processo de lançamento, todo o evento para um lançamento de livro. Foram até o momento seis livros foram publicados pelas crianças. Criamos também um evento chamado Piquenique Literário. Este evento já está na sua 6ª edição. Hoje nós temos parceiros, empresários, temos muitos voluntários que ajudam neste projeto. E a campanha Ler Faz Bem, que eu comecei em 2011 ainda na faculdade, hoje também já está em sua 7ª edição, mais de 20.000 livros foram arrecadados. Tem também o que nós chamamos de geladeiroteca. A primeira geladeira nós colocamos numa rodoviária. Um jornal local fez uma matéria que foi lançada em rede nacional, e isso fez com que as pessoas doassem muitas geladeiras, e até o momento foram 9 geladeiras já personalizadas e distribuídas. Também é distribuído na rede municipal de ensino de Presidente Prudente sacolas com livros. Essas sacolas a criança ela leva para casa, lê junto com a família, faz um relatório e traz de volta. Projeto Um Poema em Cada Esquina. Ali tem um poema do Manuel Bandeira que eu gosto muito, que diz: que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte, o que eu vejo é o beco. Este poema está em frente a uma escola. Eu pinto madeiras e escrevo alguns poemas e distribuo pela cidade. É feito também capacitação aos professores da rede municipal de ensino em contação de história, em formação de leitores. Eu procuro pessoas que são especialistas na área para fazerem essa capacitação. Palestra Caminhos para Recomeçar. Nessa palestra eu entro dentro dos presídios, distribuo o meu livro e ali eu levo uma palavra também para que o preso conheça a minha história e tenha ideia do que ele vai enfrentar aqui fora e de como enfrentar a situação que ele vai encontrar aqui fora, e de como os livros podem contribuir para que ele possa ser melhor aceito aqui fora. A gente sabe que o preso ele tem um linguajar só dele, e na medida que ele vai fazendo leituras, que ele vai tendo acesso ao livro, ele também conhece uma outra forma de falar que não aquela que ele convive diariamente. Então isso é muito importante. E o concurso Rei da Leitura, na verdade é um concurso de leitura que começamos a fazer em 2012. Esse ano nós coroamos o Rei da Leitura no evento, convidamos muitas pessoas,
e coroamos também as princesas da leitura e tal. Contações de história. A minha esposa, ela fez uma especialização em contação de história e a gente sai por aí contando histórias. Trilha Encantada, esse projeto aqui, a gente pinta uma trilha ao redor da escola e a gente coloca páginas de um conto em postes em forma de banner, e aí a criança vai andando na trilha e lendo páginas deste conto. Até o final da trilha ela lê um conto inteiro. E 5 pontos de leitura foram criados em unidades básicas de saúde, para que a pessoa ociosa ali possa, enquanto aguarda para um atendimento, fazer também a leitura de alguns livros. Oficinas de leitura de redação jornalística. As crianças criaram um jornal online, um jornal digital. O projeto Galeria na Escola trata-se, como eu disse para vocês, eu entendo que tudo é um texto, tudo está sujeito a ser lido, e é muito importante que a criança tenha acesso a todos os bens culturais. O projeto Galeria na Escola, ele foi realizado em novembro do ano passado, onde eu pintei uma escola inteira, ganhei tintas, consegui muitos parceiros, e eu pintei toda a escola com obras de arte, com releituras de obras de arte. Ao lado de cada releitura eu coloquei uma plaquinha com a foto da obra original, e também eu coloquei uma biografia do autor, uma pequena biografia contando a história da obra. E assim a criança ela vai ter também acesso a outros bens culturais, não apenas a linguagem escrita. E a biblioteca da escola, da Associação Bethesda, com 5.000 livros, que foi o pontapé inicial, foi onde tudo começou. Tenho feito tudo isso, não faço sozinho, acredito que ninguém faz nada sozinho, mas tudo tem sido feito porque eu acredito que a leitura, ela nos torna inconformados com a situação que nós vivemos, com a situação que o nosso país vive, com a realidade em que nós estamos inseridos. Eu acredito nisso, e acredito que a partir do momento que você se torna inconformado, você pensa em fazer algo para mudar a realidade onde você está. Eu acredito que todos vocês estão aqui hoje porque vocês são inconformados com a realidade de onde vocês vivem, do país, de tudo mais. E eu e minha esposa, nós estávamos andando pela cidade ontem à tarde. Nós passamos em um lugar bem sujo, com sujeira, com garrafas, lixo jogado pelo chão. E eu acredito que através das leituras que eu tenho feito, eu tenho me tornado tão inconformado com algumas coisas que eu vejo, que eu e minha esposa estávamos com embalagens, porque não tinha um cesto de lixo. A rua estava cheia de lixo, mas não tinha um cesto de lixo por perto, e nós carregávamos aquela embalagem carregamos até encontrar um cesto de lixo. E eu comentei com ela: poxa, eu acho que se eu morasse aqui nessa comunidade, eu sou tão inconformado com as coisas que eu tentaria fazer algo mudar. Eu tentaria grafitar as paredes, eu sou grafiteiro também, grafitar as paredes ao invés de substituir a pichação por grafites. Eu tentaria fazer algo para mudar. Então eu acredito que o fato de você ler a leitura, os livros, uma biblioteca dentro do presídio, pode mudar a cabeça de quem está lá dentro. E eu espero que vocês se libertem de todo tipo de preconceito, porque o cara que cumpre pena, ele tem que cumprir uma pena com o objetivo de educação, com o objetivo de ser educado durante esse período de pena, para que ele não saia, porque uma hora ele vai sair, ele vai estar aqui entre nós, e ele não saia da mesma maneira que ele entrou. Então o caráter do sistema prisional, o caráter da pena, ela não pode ser meramente punitivo, mas tem que ser educativo. É isso. Obrigado, pessoal. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer
dizer para vocês que eu chorei quando li o livro desse cara, eu choro toda vez que ele conta a história dele. E olha, eu posso dizer para vocês, sabe, que enquanto eu tiver orgulho da parte do nosso juramento, que fala dignidade da pessoa humana e cunho humanístico, eu vou assim me emocionar, eu vou chorar, porque tudo que a gente faz, a nossa luta pelas bibliotecas prisionais é para mostrar que isso é possível. A biblioteca prisional, gente, a biblioteca prisional não é fábrica de milagres, não é utopia, mas ela consegue fazer com que as pessoas, né, escolham outros caminhos, né? Exatamente, gente, é com a educação, sabe, que a gente vai combater a criminalidade. Os livros, né, o livro e a leitura são pontes nesse caminho. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de estar aqui, olha, no primeiro CBBD das bibliotecas prisionais, trazendo um regresso do sistema penal, e sim, me emocionando e chorando, porque essa sou eu, sabe? Uma pessoa que foi lá e montou uma biblioteca na cadeia, porque eu acreditava nisso antes disso aqui acontecer, de que é possível, sim, sabe? E aí agora, eu sei que o professor Jonatas também se emociona da mesma forma, né? E agora a gente vai ouvir, né, o que a academia, né, está falando sobre isso, o que a academia pode nos dizer sobre isso, né, professor? Bom, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente eu tenho que fazer algumas considerações antes de iniciar um discurso. E essas considerações são muito pertinentes para quem está construindo o evento da envergadura do CBBD. E a primeira consideração é parabenizar a FEBAB, né, por ter endossado a construção de uma comissão, né, uma comissão brasileira de bibliotecas prisionais. Mostra uma abertura à biblioteca pública para novas perspectivas de atuação, não só do bibliotecário em si, mas da biblioteca de uma forma mais ampla, ou seja, vamos pensar a biblioteca a partir daqueles públicos que historicamente não foram, digamos, ofertados ou não foram contemplados com essas práticas de bibliotecas. Então, vale fazer essa menção à FEBAB, né, por essa dinâmica de promover a comissão. Em segundo lugar, agradecer a Kátia, né, porque foi quem encabeçou a constituição dessa comissão de bibliotecas prisionais, da qual eu tenho muita satisfação em ter contato, né, com a Kátia. A gente conversa virtualmente, a gente se conheceu hoje pessoalmente, mas já conversa virtualmente há alguns anos e ver que o trabalho dela está sendo desenvolvido de uma maneira tão exemplar é satisfatório, porque mostra quão potencial é a biblioteconomia em termos de criação, em termos de produção de conhecimento e ao mesmo tempo em termos de ações propriamente ditas, né? E parabenizar o Itamar, né, pela história, pela construção de vida. Eu acredito que a nossa área de biblioteconomia, ela deve se abrir mais para esses diálogos, né? E mais do que se abrir para esses diálogos, ela deve se abrir para um conjunto de propostas que permitam que nós consigamos atingir, né, uma parcela maior da sociedade. Eu costumo dizer que uma área que consegue ser satisfatória para a maior parte da sociedade, ela provavelmente estará cumprindo com a sua função. Então, as bibliotecas prisionais certamente contemplam um nicho de atuação biblioteconômica muito amplo, mas que infelizmente ainda não vem sendo desenvolvida a contento. Bom, pelo tema que me foi repassado, e aí eu fecho, né, as minhas considerações iniciais, pelo tema que me foi repassado, e eu fiquei muito satisfeito com a ideia de um tema para falar sobre essa Agenda 2030, eu procurei correlacionar a ideia de biblioteca prisional a essa Agenda 2030, para que a gente pudesse conceber quais são os significados sociais que nós temos com relação a possíveis ações da biblioteca prisional, né? Eu falo com um olhar acadêmico, mas também como já quem esteve em presídios, já ministrei aulas em presídios, palestras, então consegui vivenciar, não evidentemente, né, como Itamar, uma construção muito mais consistente do que a minha nesse processo, mas eu consegui vivenciar alguns elementos, né, da biblioteca prisional que denotam a necessidade da biblioteca dentro desse ambiente. Então, eu procurei estabelecer esse discurso acerca da Agenda 2030 e contexto, que é o tema, né, central do evento, e contextualizar com as bibliotecas prisionais. Bom, normalmente, quando eu começo a palestrar, você pode baixar um pouquinho, certo? Pode baixar um pouquinho.
Normalmente, quando eu gosto de palestrar, eu sempre começo por uma pergunta, um ponto de partida, porque eu acredito que nós precisamos minimamente elucidar aquilo que nós estamos dispostos a discutir. Então, a minha pergunta, meu ponto de partida, que eu espero responder ao final da minha fala, é o seguinte: como a biblioteca prisional pode contribuir para os múltiplos desenvolvimentos da comunidade carcerária, alinhado aos pressupostos da Agenda 2030 das Nações Unidas? Então, essa é a pergunta de partida, é o nosso ponto norteador que vai permitir que nosso discurso se desenvolva neste momento. Ok? Para tanto, vale a gente saber o que significa essa Agenda 2030, né? Tem se falado muito nela, mas eu acredito que ainda não seja um discurso que esteja sendo entoado popularmente, digamos, na sociedade brasileira. Bom, a Agenda 2030, gente, ela contempla 17 grandes quesitos, que vão desde a ideia de desenvolvimento ecológico, ambiental, até a ideia de desenvolvimento urbano. Evidentemente que eu não coloquei as 17 categorias, mas vocês podem procurar rapidamente na internet, vocês vão encontrar essas 17 categorias e o que cada uma pauta em termos de atuação para o mundo. Mas a Agenda 2030, em síntese, ela significa, sobretudo, a construção de um plano de ação que possibilite à sociedade viver melhor no futuro. Né? Nós vivemos em um mundo em que pouco se pensa no que vem. A gente pensa muito no presente, mas a gente pensa muito pouco em planejar para o futuro. Então a Agenda 2030 ela vem ao encontro dessa expectativa de que as gerações dialoguem entre si, ou seja, que elas pensem em quem vai chegar, que mundo nós vamos deixar para aquelas gerações que vão chegar. Então, dentro desses 17 pontos, eu procurei estabelecer um discurso que eu chamo de prognóstico responsivo do desenvolvimento humano. E, na verdade, é uma pergunta, né? Então, na verdade, o que significa prognóstico? Prognóstico significa o que nós estamos falando para o futuro. Isso é um prognóstico. O diagnóstico é aquilo que nós constatamos no presente. E o prognóstico é aquilo que nós queremos para o futuro. Ou seja, o que nós queremos para o futuro em termos de responsabilidade ambiental, em termos de responsabilidade social, em termos de responsabilidade urbana, em termos de convivência. O que nós queremos para o futuro? Né? Então eu procurei conceber as seguintes responsabilidades. A primeira é uma responsabilidade humana. Eu sempre considero nas minhas falas que a responsabilidade humana ela é vital para que nós consigamos viver em sociedade. E talvez seja isso que mais esteja faltando na nossa sociedade contemporânea, né? A ideia de uma responsabilidade humana, ou seja, as formas como nós agimos, né? Que ações nós estamos desenvolvendo em termos de caráter coletivo, que projetos institucionais nós estamos desenvolvendo para que a sociedade se desenvolva de maneira mais consistente, né? A biblioteconomia incorporada do conhecimento, se ela quer atingir o público majoritário, ela precisa ter essa centralidade de preocupação, que é a responsabilidade humana. Quer dizer, a quem nós estamos atingindo com os nossos trabalhos, a quem nós estamos contemplando com os nossos desenvolvimentos profissionais. Então a responsabilidade humana, para mim, é o viés fundamental. E aí nós temos outras responsabilidades, que é a responsabilidade organizacional. Essa também é bastante importante, porque está relacionada a como as organizações valorizam seus vieses sociais. É fundamentalmente relevante que a gente compreenda que a ação social não é simplesmente ação para reduzir imposto, né, para ter incentivo fiscal, mas que são ações que realmente contribuam com a sociedade. Responsabilidade política, né, tem a ver com as tomadas de decisão nas esferas legislativas. Infelizmente, nós vivemos no Brasil um processo político conturbado, e isso é histórico, né? No Brasil, eu costumo dizer que não tem uma intimidade muito latente com a democracia, infelizmente, né? Esse é o nosso período mais, digamos assim, mais extenso em relação à concepção democrática. Isso não é sadio para um país que quer ser desenvolvido humanamente falando, né? Então, esse nosso discurso ele precisa ser entoado, porque a biblioteconomia ela precisa se encaixar nessa nova realidade, né? Nessa realidade plural que nós vivemos. A responsabilidade política institucional, né, está relacionada a como órgãos políticos nacionais tomam suas decisões. Pode passar, pode baixar. Isso, pode baixar. E aí nós temos também a responsabilidade cultural, pode baixar. Cultural, educacional,
Pode baixar para eu falar de uma vez. De gênero, urbana, científica e comunicativa e informativa. Então, essas responsabilidades eu considero que sintetizam o significado da Agenda 2030. E por que eu fecho com a ideia de responsabilidade comunicativa e informativa? Porque aí é onde a biblioteconomia mais se encaixa. Um dos nossos grandes primados atuais é de que a biblioteconomia atua como foi chamada informação. Mas o que significa informação dentro desse processo? Eu vejo a informação como um fenômeno social. O que é um fenômeno social? É um acontecimento que engloba uma variedade de pessoas. E a pergunta que eu faço é: a quem tem sido acessível as bibliotecas? Com quem a biblioteconomia historicamente tem atuado? O que as universidades têm feito para que as bibliotecas possam chegar mais às pessoas? O que nossos órgãos de classe têm construído para que as pessoas tenham mais acesso às bibliotecas? Então essa é uma problemática que nós temos que discutir. E essas responsabilidades que eu incluo com relação à Agenda 2030, elas são fundamentalmente relevantes para que nós compreendamos o que nós podemos fazer. Bom, então a partir disso nós vamos para o segundo tópico, né? Seria: e aí, as bibliotecas, como é que elas podem contribuir para a ideia de uma agenda, né, de um plano de ação? Bom, a primeira concepção que eu tenho é o que eu chamo de prática informacional. Existe um conceito que está sendo muito desenvolvido no campo da biblioteconomia da universidade, que se chama prática informacional. E na verdade, o que é a prática informacional? É a aproximação da informação no cotidiano social. No nosso caso, é a aproximação das bibliotecas no cotidiano social. Eu trabalhei em biblioteca comunitária também há algum tempo, e eu fiz uma pesquisa prévia, uma consulta bem prévia com a comunidade de Fortaleza, e eu fiz a seguinte pergunta: a biblioteca satisfaz as necessidades do seu dia a dia? E eu lembro de ter perguntado aproximadamente 100 pessoas. Aproximadamente 96% disseram não. Essa me foi uma preocupação central. Quando eu fiz essa consulta, já tem uns 12 anos mais ou menos. Mas eu não acredito que tenha, infelizmente, não acredito que tenha mudado muito em relação a hoje. Então, esse conceito de prática de informação vem exatamente para superar essa pergunta que eu fiz. Vem para dizer: sim, as bibliotecas precisam satisfazer as necessidades cotidianas da sociedade. Se as bibliotecas não têm capacidade de constituir essa satisfação, infelizmente elas vão ser relegadas a um plano inferior, seja no ambiente público, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente profissional. Então a nossa preocupação não está relacionada ao que a biblioteca faz, mas o que a biblioteca impacta no fazer. Esse é um dos grandes desafios que eu considero que a biblioteca deve contribuir com a Agenda 2030. E a partir disso nós temos uma ideia de biblioteca como ambiente de informação. Ou seja, a biblioteca não é apenas um ambiente com acervo, não é apenas um ambiente de documentos. A biblioteca é um ambiente de informação onde as pessoas convivem, onde as pessoas se relacionam. Esse é o nosso desafio enquanto área de biblioteconomia, né? É estabelecer uma nova conotação de biblioteca, uma biblioteca que dialoga com a sociedade, e não uma biblioteca engessada, formalmente estruturada, que apenas está ali para que as pessoas cheguem a ela. Não, as bibliotecas devem se antecipar, devem ir à sociedade. Então, para que isso aconteça, é preciso que ela pense a gestão, é preciso que ela pense, né, um processo de atuação social, ok? Que ela pense também, digamos, aspectos relacionados aos serviços e produtos que ela desenvolve, ao uso de tecnologias, entre outras questões que eu considero fundamentais, em especial esse último, né? A ideia de sujeitos humanos. Por quê? Muitas pessoas me perguntam sobre isso: professor, mas o que se considera como biblioteca? Biblioteca tem a ver com duas coisas: informação e pessoas, né? Porque se a gente considera que qualquer acervo de livro é biblioteca, a gente está marginalizando o nosso trabalho, né? E quando eu estou falando trabalho humano, né? O trabalho de dinamizar aquele acervo. Já nós vamos falar sobre possíveis atuações. E a ideia é mostrar que aquele acervo, ele não está morto. Ao contrário, ele é um acervo que tem vivacidade.
Uma biblioteca com milhares de livros, que as pessoas não acessam, que elas não leem, é uma biblioteca morta, né? Ela é uma biblioteca que não consegue desenvolver o seu trabalho lá dentro. Então, o que nós estamos falando aqui é fundamentalmente o impacto das ações que a biblioteca pode promover a uma determinada comunidade. Então, em linhas gerais, né, a biblioteca ela tem um papel preponderante de atuar, né, nesse processo de responsabilidade indicado a partir das práticas informacionais. Pode passar. Então, diante dessa concepção relacional entre a biblioteca e a Agenda 2030, a gente parte, né, para a reflexão sobre a biblioteca prisional. Então, dentro desse processo, a gente precisa frisar essa construção, né? E eu coloquei como tema biblioteca prisional, do mito ao rito legal. Porque muitas pessoas questionam por que biblioteca prisional é algo tão recente. E aí a Kátia e eu até já conversamos sobre isso na internet, né? Não é tão recente. Existe uma lei de 1984, né, que prega que as prisões, né, devem contar com bibliotecas. Nós estamos falando de uma lei de 1984. Nós estamos falando de aproximadamente 33 anos atrás. Quer dizer, há muito se fala em biblioteca legalmente, mas há muito pouco a universidade, os pesquisadores, a área de biblioteconomia está falando sobre biblioteca prisional. Essa é uma responsabilidade que nós temos que chamar. O que tem sido feito em termos de projeto de pesquisa, em termos de projeto de extensão nas universidades, em termos de práticas, para que nós possamos aproximar a biblioteca desse público? E aí nós temos que frisar isso, porque nós estamos falando de 1984. Então não é uma questão, digamos assim, que permeia apenas esse hoje, mas que perpassa por um conjunto de gerações, né, de biblioteconomia, da biblioteconomia. E aí eu queria frisar esse artigo 21, né, que para mim é fundamental para a ideia da biblioteca, que ele vai falar sobre as condições necessárias para se manter uma biblioteca. E aí eu gosto porque ele fala acervos, né, instrutivo, recreativo, didático. Então, olha como em 1984 já se pensava um acervo dinamizado, né? Ou seja, não é preciso apenas que a biblioteca tenha acervo, é preciso que ela dinamize acervo, né? É preciso que ela transforme aquele acervo em algo concreto, em algo que as pessoas leiam, em algo que as pessoas se apropriem. Daí o olhar biblioteconômico, porque nós entendemos de estudo de usuário, nós entendemos de política de acervo, nós entendemos de mediação da informação, nós temos essa concepção. Então é papel nosso, enquanto biblioteconomia, instituir esses meios de ação para que as bibliotecas prisionais sejam de fato bibliotecas atuantes. Ok? Bom, o nosso quarto tópico, eu também titulei dessa forma, né, do cárcere ao encarcerado, tipos, né, de responsabilização de empresa da biblioteca. Bom, eu coloquei mais isso para frisar, né? A verdade é que há várias formas de responsabilização, mas esses tipos que eu estabeleço aqui é mais para que a gente entenda com que fatores informacionais a biblioteca trabalha. A biblioteca, por exemplo, ela pode trabalhar com incentivo à prática profissional. Pode estimular uma atividade profissional, uma atividade futura empregatícia, um trabalho propriamente dito. Ela poderia. Ela não pode trabalhar com estímulo à educação do preso. Pode, a qualificação intelectual, a qualificação, digamos, formal. Pode. Ela não pode trabalhar com a questão da cultura, no sentido do fortalecimento de uma ideia, de uma crença, de uma realidade. Ela pode. Ela pode trabalhar com a questão espiritual. E aí, quando eu falo espiritual, eu não estou falando meramente em religiosidade, embora evidentemente envolva. Mas quando eu estou falando em espiritual, eu estou falando em formação humana, né? Então, fundamentalmente, a biblioteca prisional deve dar uma nova motivação espiritual para aquele preso, ou seja, que ele tenha mais perspectiva de construção, mais perspectivas de ser reinserido na sociedade, de ser ressocializado, ou seja, o espírito tem a ver com a motivação da vida, não só com a religiosidade. Evidentemente que a religiosidade está impregnada, pode ser sim, o trabalho é amplamente desenvolvido, mas quando eu falo em espírito, eu estou falando na concepção da nossa mente.
Depois, ético-moral, claro, porque o processo de ressocialização ele implica no conjunto de comportamentos que devem ser empreendidos após após a liberdade, né? E, por fim, o psíquico, claro, a mente é uma consequência do espiritual, ou seja, como é que vai estar a mente do preso após, né, estar em liberdade, digamos assim. Então você tem uma concepção psíquica que permite uma motivação. Claro, se você estimular práticas profissionais, educacionais, espirituais, a tendência é que você tenha uma liberdade maior de trabalho. O quinto, pode baixar um pouquinho. Tá ótimo. Bom, o quinto, então, envolve as possíveis contribuições da biblioteca prisional para a comunidade carcerária. Dentre essas contribuições, eu elenquei 5 aspectos. O primeiro é a formação de leitores. O segundo está relacionado à dinamização do acervo. Pode baixar um pouco. Pode baixar. Pode baixar um pouquinho. O terceiro está relacionado a trabalho, profissão e emprego. O quarto, entretenimento e lazer. E o quinto, relações humanas. Agora pode subir. Vamos fazer esse desce e sobe. Por que eu indiquei esses 5 aspectos? A fala do Itamar focava muito nessa questão da leitura, como vocês puderam frisar, né? E onde é que eu acredito que a área de biblioteconomia pode começar a contribuir? É exatamente em dinamizar esse trabalho de leitura, sob diversas óticas, sob diversos pontos. Entre eles, a dinamização do acervo, né? E entre eles também as questões relacionadas à profissão, a trabalho, a emprego, a entretenimento e lazer e as relações humanas. Okay? Então, por que eu estou considerando isso? Quando eu falo de formação de leitores, eu estou falando de 2 coisas fundamentais: a alfabetização e o letramento. A comunidade carcerária, ela, em grande medida, ela necessita desse aspecto mediacional. Assim como a comunidade escolar precisa, assim como a comunidade acadêmica precisa, qualquer tipo de comunidade precisa de um processo de formação leitora. Mas quando eu estou falando de formação leitora, eu não estou falando apenas em leitura de palavra, mas eu estou falando também em leitura de mundo. Então, o que a biblioteca está fazendo para aproximar aquele usuário da realidade cotidiana? Por isso que eu fiz aquela pergunta no início, né? A biblioteca satisfaz suas necessidades no dia a dia? Se ela não satisfizer, se o usuário considerar que não satisfaz, provavelmente a biblioteca não está cumprindo seu papel a contento. Então, por isso que essa ideia da leitura de mundo é necessária, ela é urgente, porque ela circunscreve a biblioteca no novo panorama, ou seja, de aproximação do cotidiano da sociedade. Pronto, aí pode descer. Pode descer. Para sintetizar esse meu discurso, pode descer mais. Para sintetizar esse meu discurso, eu elaborei um quadro e depois eu compartilho com vocês, com o maior prazer, mostrando que possíveis atuações a biblioteconomia poderia ter com relação às bibliotecas prisionais. Mas antes de frisar no quadro, eu gostaria de reiterar uma questão muito central no nosso discurso. Primeiro, onde a universidade se encaixa dentro desse processo? Hoje, para mim, a universidade poderia ter um trabalho bastante significativo, que é referente à prática de extensão. Eu não sei quantos aqui são professores universitários, mas para quem for, né? Hoje, quando nós trabalhamos com prática de extensão, nós temos as seguintes condições: você pode desenvolver programas, de verdade, é uma rede de projetos, cursos, eventos e prestação de serviços. Então, a universidade poderia contribuir fundamentalmente com a atividade de extensão para as bibliotecas prisionais, a partir da criação de um programa. E esse programa, por exemplo, poderia perfeitamente dialogar com as práticas que o Itamar aqui desenvolveu, né? Provavelmente, se o Itamar tiver um apoio mais efetivo da universidade, ou se a Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais tiver um diálogo mais efetivo com a universidade, as coisas tendem a caminhar. Por quê? Porque a universidade tem esse amparo institucional para desenvolver extensão.
Então vamos lá, vamos trabalhar com o programa de extensão. O que é que o programa vai contemplar? Vai contemplar a educação continuada. Em quê? Em leitura, em trabalho, em lazer, em relações humanas, né? Vai contemplar contação de histórias. Em quê? Né? Tematicamente, como é que nós podemos desenvolver isso? Então, fundamentalmente relevante é que a universidade se insira nesse papel, a partir da atividade de extensão. E aí trazer esse diálogo para junto da biblioteca prisional. Inclusive eu já me comprometi com a Kátia, né, da gente se reunir e conversar sobre isso e pensar no panorama nacional de como poderíamos atuar dentro desse processo, né, da biblioteca prisional. Então esse quadro, ele revela uma síntese do que eu considero que poderia ser feito, né, em uma biblioteca prisional, ou seja, olhar a biblioteca todo para a biblioteca prisional. E seria o seguinte, né? Primeiro, o uso do acervo, certo? Que está relacionado a como a biblioteca dinamiza seu acervo, de modo que a comunidade possa utilizá-lo da melhor forma. O serviço de referência, nosso tradicionalíssimo serviço, né? E de grande impacto na nossa atuação. Serviço de informação utilitária. O serviço de informação utilitária é o que eu chamo de serviço de informação cotidiana. Então, o serviço de informação utilitária é aquele serviço que pauta uma aproximação da biblioteca com a realidade social. Então, por exemplo, estamos no Outubro Rosa. O que a biblioteca tem feito para tratar do Outubro Rosa? O que a biblioteca fez para tratar o Setembro Amarelo? Ou seja, quais são as aproximações da biblioteca com o cotidiano social? O que tem feito, por exemplo, a biblioteca para falar sobre esse conflito entre Estados Unidos e Coreia? Então, se a biblioteca ela consegue se aproximar do cotidiano social, provavelmente ela consegue conquistar dentro. E aí você me pergunta, sim, professor, então você está dizendo que a biblioteca precisa conquistar? Precisa. É trabalho da biblioteca. Uma escola precisa conquistar, né? Uma universidade precisa conquistar, uma biblioteca também precisa conquistar. Então, se a gente acredita numa biblioteconomia social, a gente deve acreditar que a biblioteca deve conquistar pessoas. Porque eu acredito que biblioteca é a união de informação com pessoas, que eu gosto de chamar sujeitos, né? Então, informação com sujeitos. Isso para mim constitui uma biblioteca. Então, nós temos o serviço de informação utilitária, que ele pode ser vinculado a diversos aspectos do cotidiano. Por exemplo, saúde, a saúde do preso. Como é que nós podemos pensar questões de higienização? Questões de educação, leituras que ele poderia exercer, cursos que ele poderia fazer, palestras que ele poderia assistir, de utilidade pública, de trabalho, de emprego, possíveis trabalhos que ele possa encontrar futuramente, alguma habilidade profissional. Então a biblioteca hoje ela está desafiada a se aproximar desse público por meio de ações que estejam voltadas para o cotidiano dele. Em seguida, disseminação seletiva da informação, porque a disseminação seletiva da informação é a divisão de grupos específicos que têm desejos específicos, né? Então você não tem uma comunidade carcerária, você tem uma comunidade dividida em diversos grupos. Logo, essa divisão de grupos ela é eminentemente plural. Você tem uma comunidade de presos com uma pluralidade de presos. Eles não pensam a mesma coisa, não sentem a mesma coisa, não têm os mesmos desejos, não tem. Então a disseminação seletiva está voltada para o uso de informações específicas para determinados presos. Por exemplo, tem aqueles que estão muito voltados para a prática profissional, então eles vão receber muitas informações sobre práticas profissionais. Outros estão mais voltados para a prática de educação, de formação de leitura propriamente dita, vão receber mais informações sobre isso. Então a disseminação seletiva da informação, ou DSI, né, chamada popularmente DSI, ela está focalizada eminentemente nessa atividade de selecionar os desejos dos grupos. Pode baixar. A ação cultural, né, o Itamar mostrou bem aqui o exemplo de ação cultural relacionada à contação de história, por exemplo. Então a ação cultural são aquelas atividades que a gente já estimula, ou seja, o estímulo à pintura, ao desenho. O que uma biblioteca prisional pode fazer, por exemplo, para que o usuário desenvolva atividade de desenho? Eu creio que deve ter muita gente com talento para desenho, para pintura, né, para atividades culturais de uma maneira geral. O que a biblioteca poderia fazer isso?
A educação de usuários está relacionada à realização de cursos, treinamentos, né, eventos em geral que busquem a qualificação do usuário para aquele momento e, por final, a criação de produtos. Eu costumo dizer que um dos avanços mais significativos da biblioteconomia é quando ela cria produtos. Por quê? Porque é o legado que ela deixa para a comunidade. Então, o que seria o produto? É um manual, é um guia, é uma cartilha, é um índice, né? é um blog. Ou seja, o produto é aquilo que a comunidade vai ver que você está fazendo, vai ver que enquanto biblioteca você está atuando. E eu costumo dizer que um dos pontos onde nós menos avançamos enquanto área foi na criação de produtos. Porque esse é o maior legado que hoje nós podemos deixar. Tudo que eu falei aqui, educação do usuário, ação cultural, serviços, podem promover a criação de produtos. E esses produtos são os que ficam. Porque é nisso que a comunidade vai se pautar para usar o nome da biblioteca. São os produtos. Por isso que eu inseri por último. Ok? Então esse quadro sintetiza mais ou menos o que eu acredito que a biblioteca prisional poderia fazer, né? Sob um olhar bibliotecnológico. Aí pode baixar. E aí, dentro desse aspecto, como é que a gente poderia fazer? Né? Primeiro, como eu já falei para vocês, parcerias com as universidades, via extensão. Né? Então, acho que é interessante, inclusive já é necessário tomar, ver e com a Cátia, ver possíveis instituições universitárias para fazer essa parceria de extensão, porque você garante bolsista, você garante algum tipo de recurso, você garante uma publicidade maior do projeto do meio acadêmico. Parceria com as escolas, que seria interessante chamar as escolas de professores, né, profissionais vinculados, e parcerias com outras instituições, como igrejas, como ONGs, enfim. Há N possibilidades de se atuar com bibliotecas prisionais por meio de parcerias. Então, considerando tudo que foi aqui exposto, acho que o meu tempo chegou no limite. Chegou, Cátia? Não? Então, chegando no meu ponto de consideração final, e tentando responder aquela perguntinha lá de cima, o que eu consideraria que as bibliotecas prisionais poderiam atuar? Né? Então eu vou pegar esses 3 pontinhos aqui básicos para vocês. Primeiro, processos humanos de ressocialização dos presos, né? Ou seja, profissional, educacional, cultural, espiritual, ético-moral e psíquico. Né? Então esse é o primeiro aspecto em que a biblioteca prisional poderia atuar. Segundo, por meio de práticas informacionais, né, vinculadas ao contexto da formação de leitores, da dinamização do acervo, do trabalho, do emprego, do entretenimento, do lazer e das relações humanas, e por fim, né, visando promover perspectivas para esse cumprimento dessa agenda 2030. O Brasil, por exemplo, é um país que preocupa muito, porque a comunidade carcerária ela cresce numa escala absurda, e o processo de ressocialização não ocorre a contínuo. Então, quer dizer, a ideia de prisão no Brasil não é concebida como um processo de ressocialização, é concebida como um processo de marginalização. Então, como é que nós queremos cumprir com uma agenda dessa, que fala de desenvolvimento humano, sobretudo humano, se nós não estamos pautados em desenvolver ações que ressocializem esses sujeitos? E digo mais até para vocês, muitas vezes nós marginalizamos o presídio, mas, por exemplo, no nosso meio político, né, nós temos pessoas que nunca foram presas que deveriam estar e que não foram, por questão de poder. Então, como é que nós queremos pautar um desenvolvimento humano? E aí eu falo em relação à biblioteca, se nós não estamos nos aproximando desse contexto. E aí, dentro dessa minha fala, pode baixar um pouquinho, eu quero fechar com uma frase, pode baixar. E eu gostaria de trazer isso para a reflexão de vocês e que vocês saíssem daqui com esta frase em reflexão. Pode baixar um pouco. Pronto, esta frase aí. O grande legado de uma biblioteca não é pertencente às ações que empreendem em si, mas aos impactos e interferências que essas ações provocam na comunidade rural. Então, era essa reflexão que eu queria deixar para vocês no final. Ou seja, vocês enquanto bibliotecários, né? Vocês enquanto atuantes profissionais, universidade, profissional comprometido, servidores públicos, bibliotecários de instituições privadas, quais são os impactos que vocês estão promovendo dentro da atuação de vocês?
Eu, enquanto professor, quais são os impactos que eu, professor, promovo à minha comunidade? É disso que se trata a biblioteca. Não se trata de oferecer um serviço, não se trata de oferecer um produto, se trata de buscar impactar a comunidade com este serviço, com este produto, com esta prática informacional. Então é com essa frase que eu me despeço de vocês, né, me colocando à disposição para o diálogo, mas deixando claro que a biblioteca dessa Agenda 2030, a biblioteca prisional, não pode ser mais a biblioteca da constituição do acervo. Tem que ser a biblioteca do impacto social, a biblioteca que dinamiza o acervo, a biblioteca que pensa as relações humanas e, sobretudo, a biblioteca que pensa desenvolvimento humano. É isso. Obrigado, bom dia. Gente, é isso que o professor falou, a gente precisa dessa interação da academia, das universidades. Nós temos agora no Brasil o projeto não digo nem projeto, não chega a ser livre, porque cabe a cada estado, que é a remissão da leitura, remissão da pena por meio da leitura, mas ela não é uma lei federal em nível de Brasil, ela fica por orientação de cada estado, né? Nós temos 5 estados por enquanto, né, no Brasil todo, que aplicam a remissão da pena por meio da leitura, só que ela ainda continua na caracterização de projeto. Não é lei, é projeto. Então, se a universidade pegar, encaminhar um projeto, né, propondo a remissão da pena por meio da leitura, a universidade vai estar inserida dentro da educação prisional, inserida dentro das bibliotecas prisionais. Eu acho que isso, gente, está na hora da academia, né, professor, falar um pouco a linguagem do povo, porque social é povo e as bibliotecas prisionais não estão diferentes. Mas vejam bem, quando eu digo da academia estar inserida com a gente, não é academia fazer proposta de projeto de bibliotecas prisionais. Biblioteca prisional não é projeto, ela é lei. Ela não é iniciativa, ela não é ideia, ela não é doação, muito menos merecimento, né? Porque vocês viram que nós tivemos no início desse ano aquelas rebeliões no Nordeste, que o governo chegou e falou que ia doar 40 bibliotecas prisionais. O governo não tem que doar nada, ele tem que aplicar a lei. E aí chegou a figura máxima do nosso judiciário, que é a ministra Carmen Lúcia, e fala, né, vamos ver quem merece receber, quais as instituições que merecem receber. Lei não é merecimento, nem tamanho. Lei é para ser aplicada. A biblioteca prisional é direito, né? Não é assistencialismo. Mas enfim, como a gente já está com o tempo estourado, eu agora vou convidar vocês para quem tiver alguma pergunta para fazer, mas lembrando que a gente vai continuar com essa pauta amanhã, porque amanhã nós temos um workshop, né, onde nós vamos novamente voltar a dialogar sobre as bibliotecas prisionais, né? Então eu não vou me estender agora e vou abrir para vocês por escrito, tá? Então assim, se vocês puderem escrever rapidamente alguma dúvida que vocês tenham, alguma pergunta que vocês queiram fazer para qualquer um de nós, tá? E Carlos, gente, agora assim, lembra que eu falei para vocês assim, que esse negócio de regra, de protocolo, de formalidade, literalmente não é comigo, nem combina com a Biblioteconomia Social. O professor Júlio Jatuf, né, que vai estar aqui agora de tarde ministrando palestras sobre Biblioteconomia Social. Então, eu queria sim chamar aqui a nossa presidente da FEBAB. Olha só, gente, presencialmente aqui em cima a gente não tinha combinado nada disso, porque assim, olha, eu volto novamente a reiterar, meio que sendo até repetitiva, gente, mais de 40 décadas do CBBD, 33 anos, né, das bibliotecas prisionais. E assim, olha, faço sim demagogia, faço média, porque há exatos um ano a Adriana chegou e falou assim, olha, que tal falarmos de bibliotecas prisionais, né? Em 2017 no CBBD. E eu falei, que tal a gente levar um egresso do sistema penal?
Que tal levar? E ela, em momento nenhum, titubeou, em momento nenhum, ela, não, vambora. É isso, né? Não é o que a gente fala, o exemplo. E aí, de repente, a Adriana chega e fala assim, mas espera aí, e se as bibliotecas prisionais tivessem voz? E aí ela pegou e formou. Primeira Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais, primeira da América do Sul, da América Latina, tá? Então, assim, olha, só para vocês terem ideia, muita coisa para dar aqui, mas olha só, este livro aqui, Criminalizar para Punir, ele já foi feito prefácio pela nossa comissão, que a autora mandou aqui autografado para te dar de presente, porque a nossa comissão hoje ela é procurada para fazer, uma professora da UFMG, tá? Este livro dela foi indicado agora para um prêmio, né? E assim, olha, quando a Adriana, ela chegou e falou assim, olha, tá aí, a FEBAB quer sim comprar esse barulho, porque, gente, quando eu digo barulho é porque as bibliotecas prisionais, elas são discriminadas, a gente que trabalha por trás disso, a gente é discriminada, a gente é apontado por defensores dos humanos. A bibliotecária Nelly Mioto, que eu estou olhando aqui, é uma bibliotecária do Rio Grande do Sul, que inclusive eu convido vocês a ministrar um trabalho sobre a leitura no cárcere. Ela é uma das pessoas que mais defende as bibliotecas prisionais do Rio Grande do Sul, porque ela trabalha no banco de livros que equipa, né? Que leva desde o livro ao mobiliário. A minha iniciativa, o meu sonho de biblioteca prisional, ele só se realizou porque a Nelly chegou e falou assim, não, aí eu vou te ajudar, vamos levar livros, e fez uma doação de 5.000 obras, né, para a biblioteca lá onde eu trabalho, no Rio Grande do Sul. Então, assim, gente, a gente sabe o quanto a gente é discriminado, é defensor de manda, é defensor de bandido, e a FEBAB chegou e falou, não tem problema, nós vamos ser, sim, a voz, nós vamos dar representatividade às bibliotecas prisionais. E aí, de repente, agora a nossa comissão, ela é procurada para fazer prefácio de livro, para elucidar dúvidas, para dialogar com o governo. E sim, estou literalmente fazendo média, mas agradecer essa mulher, gente, porque ela comprou, né? Isso, né? Obrigada. Tá. Eu queria saber se diminui a pena do preso dependendo de quantos livros ele lê. Você quer responder? Eu acho que talvez você saiba melhor que eu, mas eu estive em uma penitenciária em Londrina no mês de setembro, e no estado do Paraná acontece a redução de pena por leitura. São 3 livros que, a cada livro lido, é isso, cada livro você ganha 3 dias de remissão por mês. E eu tive uma experiência muito bacana lá em Londrina, porque eu conheci um outro trabalho também, onde os alunos de uma escola na penitenciária estadual de Londrina, eles participam de aulas ali, e eles se preparam para o vestibular e também são liberados para fazer faculdade em uma universidade pública. E tudo isso acontece porque eles também estão ali lendo e estudando e participando da remissão de pena pela leitura. Gente, olha só para rapidamente antes de encerrar, não é assim, se o preso entrar na biblioteca e ler todos os livros, amanhã ele está na rua. Primeiro que ele tem que ter bom comportamento, por trás disso daqui existe uma série de preceitos, de exigências, de prerrogativas, tá? E ele tem um limite de livros para ler, tá? Então não é assim, né? A cada... lógico. Ele tem um limite para ler, para remir pena, né, por meio da leitura. Mas ler, enfim, Carlos, por favor. Então, assim, para a gente encerrar, o Carlos é um bibliotecário do Maranhão, faz parte da nossa comissão. Nós temos uma comissão agora composta por 5 pessoas, que é eu, o Carlos do Maranhão, nós temos a Flavinha, que é a nossa representante discente lá no Rio Grande do Sul, nós temos a diretora do Presídio Feminino de Rondônia, que é bibliotecária, que montou uma biblioteca, né,
no estado dela. Nós temos a bibliotecária da USP, que trabalha na pastoral carcerária, né? Enfim, na realidade nós somos um time, né, comandado por essa daqui, que é tão, como ela mesmo diz, né, os doidos se atraem, os malucos se atraem pelas ideologias, né? Que acreditou nessa nossa luta. Então fica um convite para que amanhã vocês possam estar com a gente no workshop. Aí sim, nós vamos debater, nós vamos conversar mais, vamos entrar nas minúcias, né? Mas eu reitero aquilo que eu falei para vocês lá no começo. Criminalidade a gente vai combater com a educação. Os livros são pontes para isso. Aqui, esse aqui é o livro do Itamar. Vocês podem procurar no Google, tem na Saraiva, na editora, na Cultura, A Verdade que Liberta. Então é isso, gente. Não é o que eu falo, não é o que a Miki faz lá no Rio Grande do Sul, não é o que o Carlos faz, não é a luta da FEBAB. É o resultado disso, é isso aqui, é incontestável, né? Os presos apenados lá na penitenciária, né? Na Biblioteca Prisional da Penitenciária onde eu trabalho, eles nunca tinham um livro na vida. A Nelly Miotti sabe desse livro aqui, porque eu peguei toda a produção literária dos presos lá da minha biblioteca, de presos que nunca tinham, 75% deles não têm um ensino fundamental completo, porque tinham lido uma obra na vida. E aí, depois de meses e meses fazendo mediação da leitura direto nas grades, lá dentro dos pavilhões, eu peguei essa produção, mandei para a Nelly Miotti, que está ali, né? Nem sabia que ela estaria aqui hoje, e ela pegou e transformou isso daqui num livro, Vozes do Tempo. É isso, gente. Então, é o que eu digo para vocês: biblioteca prisional é a realidade, né? Feira do Livro de Porto Alegre, 16 de novembro, terceiro livro. Esse aqui é o volume 2. Já estamos no terceiro livro. Tudo produção literária, né? Dos apenados, né? Então eu peço desculpa a vocês que a gente já está estourado, né, Adriana? Mas enfim, fica o convite, né? Agora de tarde nós teremos ali o professor Júlio Jatufo falando sobre biblioteconomia social, porque biblioteca prisional é biblioteconomia social, né? Amanhã nós temos o workshop para falar novamente das bibliotecas prisionais. E agradecer a Itamar, né, ao professor Jonatas, e essa maluca dessa Adriana que ele acreditou, né, que deu voz para a gente das bibliotecas prisionais. Obrigada.